Fala aí, galera, tudo bem? Vamos para o nosso Momento CFP? Muito bem, galera, meio de ressaca aí, depois da prova de ontem, né? Então, vamos que vamos. Vamos começar aqui o nosso Momento CFP. Professor Eduardo Tavares já está por aí, deixa eu colocá-lo aqui, né? Vamos lá. Onde está o professor Eduardo? Aqui, muito bem. Muito bem, pessoal entrando também. Ana Lúcia, ressaca total, é isso aí. Muito bom, Márcia entrando, Valéria Brito, professor Eduardo Tavares, como estão as coisas por aí? E aí, mano, tudo bem? Lembram de mim, pessoal? Faz tempo que eu não apareço aqui, né? O professor tem nos abandonado, né? Não tem Eu sou preguiçoso. julgado o programa à altura do seu nível intelectual. É verdade, de fato. Mas hoje eu resolvi dar esse tostão da minha sapiência para vocês. Muito bem, e aí, professor, como que o senhor comentaria, né? Todo o burburinho pós-prova? Olha, eu estava dando uma olhada no que os nossos alunos colocaram para a gente aí, né? De coisas que caíram na prova. Tem alguns comentários para fazer aqui. Já posso começar lascando o rei aqui. Chega descascando. Tá, eu sei que você vai falar sobre FGC, provavelmente, né? Que foi uma questão aí que pegou pesado com o pessoal, tinha muita discussão no grupo sobre isso. Mas eu queria comentar algumas coisas aí. Olha, primeiro, eu não vi nenhum comentário, a menos que tenha perdido algum comentário pequenininho lá no meio do grupo, mas eu não vi nenhum comentário sobre processo de planejamento financeiro, perfil de competências, ética, são as matérias que eu dou aula do módulo 1. O que eu acho bom, porque geralmente é fácil mesmo, né? Essas questões não costumam trazer dificuldade para os alunos. Então eu sempre falo, cara, aproveita e estuda essa minha parte, que você tem obrigação de ir bem, porque não é difícil, é ponto certo, né? E, É isso aí. assim, eu não vi nenhuma polêmica em torno disso, então nem vou comentar, até porque eu não sei o que caiu, então o pessoal não comentou nada. Então vamos no que o pessoal falou aí, que tem um pouco de, primeiro, finanças comportamentais, né? Tinha algumas questões sobre finanças comportamentais, que é a minha matéria do módulo 2. Então, um dos comentários que eu pensei aqui era o pessoal falando sobre uma questão que tratava de aversão a perdas, né? Então, a gente explica lá na aula que a aversão a perdas é uma proposta aí das finanças comportamentais em contraposição à teoria moderna de finanças, que fala que a aversão é ao risco, na verdade. Mas os teóricos aí das finanças comportamentais trouxeram essa ideia de que o investidor, na verdade, ele não gosta de perder. Então, quando ele está perdendo, quando ele está ganhando, ele é contido com relação aos riscos que ele assume. Mas quando ele está perdendo, ele é capaz de assumir muito mais risco do que ele toleraria para tentar reverter essa perda. O que é muito comum, então, na vida de quem tem aversão à perda e não consegue controlar essa heurística, né? A pessoa começa a ganhar, então ela vende na alta. Aí ela começa a perder e ao invés de se desfazer, ela mantém na carteira na expectativa de que aquilo vá reverter e ela vá recuperar a perda, né? Então, você acaba ficando com uma carteira perdedora porque você vendeu uma ação que estava ganhando com medo dela virar e você perder, e você senta em cima da ação que está perdendo já há muito tempo porque você não quer arredar pé e acha que vai ter uma recuperação, né? Então, é isso que está presente aí nessa heurística da aversão à perda. Né? Legal, deixa eu te interromper só um minutinho. O professor Cláudio, que está aí com a gente, já vai entrar no ar também, tá? Então, segura aí, Cláudio, não vai embora, meu amigo. Não vai embora, não vai embora. Teremos Cláudio aqui entre nós. Eu saio, a substituição no segundo tempo, eu saio, o professor Cláudio entra. É isso aí. Aí o pessoal estava falando que foi uma prova bem conceitual e teve 4 questões de heurísticas, né? Bastante coisa, mas eu acho que tem um lado bom porque as heurísticas não são difíceis, né? O pessoal contou 5 questões aí de finanças comportamentais, é um número alto até para o módulo 2, né? Teve uma outra discussão no grupo que era sobre a heurística da representatividade e a da disponibilidade, né? Então, assim, eu não tenho com precisão qual era o enunciado, mas o que o nosso aluno aí tinha que lembrar? Que a heurística da representatividade, ela é uma heurística que tem a ver com a formação de um estereótipo sobre alguma coisa, algum assunto, alguma situação, e aí você vai usar esse estereótipo para julgar uma situação nova.
Então, ainda que a situação seja um pouco diferente, você vai pegar um estereótipo que se pareça e vai aplicar. E aí que você toma uma decisão errada. E aí, o que você tem que lembrar aqui? Para construir um estereótipo, normalmente leva tempo, é uma coisa significativa, é uma coisa enraizada, entranhada. Por isso que essa heurística chama representatividade, porque a gente está falando de coisas que são representativas, que são significativas. Então, a gente está falando de informações mais perenes, mais de longo prazo, que foram formando esse estereótipo. Pelo que eu entendi, lá no exercício, você tinha lá dados históricos do Ibovespa comparado com dados históricos de fundos. E aí encaixa certinho na heurística da representatividade, porque a gente está falando de dados históricos. Você vai pegar o comportamento do Ibovespa ao longo de muito tempo e vai construir na sua cabeça que necessariamente o Ibovespa é melhor do que os fundos, porque ele teve um desempenho histórico melhor. O que pode não ser verdade, você está tomando uma decisão com base num atalho, numa regra de bolso. Por que não é, nesse caso, fala? Não, termina. Tá. Não, termina aí, depois eu vou fazer uma pergunta, mas é mais genérica. Vai, manda bala. Tá bom. Por que não é a heurística da disponibilidade nesse caso? Porque a heurística da disponibilidade é uma informação recente. Então, digamos que você estivesse lendo o noticiário e o noticiário fala, não, o Ibovespa agora está bombando. Na última semana, o Ibovespa subiu 28%. E aí você toma uma decisão com base em informações disponíveis. É diferente de um estereótipo construído ao longo do tempo, né? Então, se fossem dados recentes, se fosse uma notícia que você leu e por ter lido aquilo você resolve investir, aí a gente fala de disponibilidade. Como a gente está falando de dados históricos, de uma análise mais perene, aí é representatividade. Legal, show de bola, muito bom. Teve alguma questão da sua parte polêmica, tal, que a gente pode até trazer alguma luz, ou até falar se caberia algum tipo de recurso, algo assim? Não. Nada. Da parte de finanças comportamentais, da parte do módulo 1, ninguém nem comentou questão, sinal que estava moleza. Parte de finanças comportamentais teve esse comentário sobre a dúvida ali entre representatividade e disponibilidade, mas eu não achei nada ali de conflito que pudesse demandar aí um recurso. E aí tenho mais alguns comentários do módulo 6. Posso só para gente... não, beleza, manda bala. Só para a gente controlar o tempo, a gente tem o professor Cláudio, tem a Roberta, que vai participar também hoje. Mas vamos lá, 3 minutinhos aí. Rapidinho, vamos falar de módulo 6, né? O pessoal ficou na dúvida se você, no exterior, pode constituir uma fundação ainda em vida ou só depois de morrer. Não, ainda em vida, normal. O dono do patrimônio vai lá, constitui a fundação, passa os bens para essa fundação, né? Não precisa ser depois que ele morrer, não. E aí, o pessoal estava com a dúvida ali a respeito de doação, né? Quando a gente fala de doação, a gente tem que lembrar que uma doação de uma parte do seu patrimônio não pode desrespeitar a legítima, ou seja, você pega a herança e aí não pode ser mais do que 50% da herança. Aí o pessoal estava comentando, né, sobre quanto você pode doar, e aí o que não dá para confundir 50% da herança com 50% do patrimônio total. Não é a mesma coisa. Então, dependendo do regime de bens, você tem lá assim, o patrimônio total, você vai pegar metade disso é do cônjuge sobrevivente como meação, aí a outra metade é a herança. Aí dessa herança você não pode doar acima de 50%. Teve uma última questão, para finalizar minha parte, que era de uma senhora de 80 anos que tem uma filha e doou patrimônio dela para a filha da empregada. Ela tem uma filha, mas doou para a filha da empregada. E aí a questão dizia se isso é permitido, se tem que fazer ou não colação. Primeiro, é permitido, desde que você faça isso via testamento ou por doação e que não ofenda a legítima, ou seja, que não ultrapasse 50% da herança para os herdeiros necessários. Segundo, precisa fazer colação? Só precisa fazer colação se for uma doação da parte legítima, né? Então, se é uma doação com uma antecipação de legítima, lá na frente tem que fazer colação. Se é uma doação da parte disponível para uma pessoa que não é herdeiro necessário, não precisa ser feita a colação, porque a parte disponível, o dono do patrimônio faz o que ele quiser com ela. Certo? Mas não teve nenhum BO. Módulo 6 não teve nenhum BO também. Legal. A Jaqueira Malx está lembrando aqui sobre, acho que essa de abrir a holding no exterior em vida.
Essa, a dica era uma palavra, deve fazer em vida. Né? Ah, entendi. Não necessariamente. A fundação pode ser feita depois da morte para administrar os bens da pessoa e dispondo conforme a vontade do falecido. Legal, muito bom. Obrigado, Du. Assim, foi ótimo, hein? Um panorama muito bom. Vamos Legal. agora entrar com o professor Cláudio, né? Uhum. Valeu, Du. Um abraço. Valeu, pessoal. Professor Cláudio chegando aqui na jogada. Muito bem, o Du saiu. Entrará conosco agora o professor Cláudio. Deixa eu chamá-lo aqui para que ele participe, né? Enviei uma solicitação, ele já deve entrar aqui na sala, né? Enquanto ele não entra, né? E nem vai dar, porque ele já entrou, ele foi rápido, foi serelepe. Professor Cláudio, como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, Felipe, tudo bem. Por enquanto eu estou vendo somente o teto, não estou vendo você. Agora eis que eu chego. Uma cena muito melhor. É que eu estou com o tablet aqui, então estava repousado. Bom, pessoal... Como é que estão as coisas? Tudo bem. Eu gostaria de comentar, veja bem, eu estou fazendo comentários sobre informações que a gente recebeu de vocês, tá? Algumas estão meio fracionadas, mas ainda assim eu vou fazer alguns comentários, tá? A propósito, alguém perguntou, pô, mas vai cair coisa sobre imóvel, não sei o que, cai mesmo. Tinha uma questão de um imóvel lá adquirido antes de 69, certo? Para isso, nós salientamos, inclusive eu tinha no simulado anterior da imersão, que foi também apresentado, deixamos bem claro lá que imóveis antes de 69, o imposto de renda é zero, tá? E me falaram aqui que havia uma opção, havia uma segunda pergunta, se era melhor transferir por qual valor e se usaria doação ou venda. Tá? Em primeiro lugar, como o imposto de renda é zero, a melhor opção é transferir pelo valor mais próximo de mercado hoje. Pode ser até um pouco acima. Por quê? Porque quem recebeu o imóvel vai ter uma base de tributação bem mais alta. Se ele resolver vender esse imóvel imediatamente, mesmo que ele tenha outro, ele não vai ter ganho de capital se ele transferir por um valor muito próximo do que ele venderia, ou se ainda tiver ganho de capital, será bem baixo, certo? Agora, quanto às alíquotas, se seria ITBI ou ITCM, dava lá ITBI de 3, ITCMD de 4. Aí seria uma venda, tá ok? Usando os 3%. Me lembrei de uma hipótese, se o cidadão não tem condições de comprar, ele não precisa, mas tem intenção talvez de vender o imóvel após a transferência. É simples, compra para pagar a prazo, faz todo o registro de cartório, passa a escritura em cartório, registra o bem, o imóvel no seu... no registro de imóveis, passa ele em seu nome, em seguida põe a venda. Quando vender, com os recursos que ele ofere pela venda, ele paga a quem vendeu para ele. Mas o importante aí seria, como é anterior a 69, é zero de R para quem vende, tá? E se vender pelo preço mais alto, ou até se fosse doado, né? Ou fizesse pelo preço mais alto, seria interessante para que, quando ele fosse vender, não tivesse tributação para ele. E tanto o ITBI quanto o ITCMD é feito pelo valor venal ou valor de venda, o mais alto dos dois. Tá ok? Legal, muito bom. Tinha uma questão de opções. O texto que me passaram é o seguinte: o cidadão vendeu
opções com lucro de 18 mil reais. E tinha lá um prêmio que ele pagou de 8 mil, certo? Qual é a alternativa? Agora alguém colocou as alternativas de resposta, que ninguém tinha falado em R$ 2.700. Na verdade, é 2.700. Por quê? Porque quando ele calculou o lucro de 8 mil, ele já deduziu o que ele pagou pelo prêmio. Tá? Então, ele teve um lucro de 18, certo? Paga 15% sobre isso, dá 2.700. O prejuízo que ele teve na operação seguinte, ele só vai poder abater futuramente. Lembre-se, você sempre apura o seu resultado mensal. Quando ele fechou o mês de janeiro, seja do ano anterior ou do mesmo ano, tá? Ele auferiu ali que ele tinha imposto a pagar. O prejuízo que ele fez em fevereiro, certo? Esse aí ele vai levar para frente para compensar posteriormente. Ok? Das questões que me passaram, havia uma de tributação no exterior, que um dos nossos alunos até colocou lá um exemplo da Planejar, dizendo, mas o cara teve um lucro no exterior e aqui está computando a variação cambial. Não. Os recursos, pelo texto que me deram, os recursos eram originários de moeda estrangeira, dólar no caso. Quando é originário de moeda estrangeira, você não computa qualquer variação cambial entre o preço que foi feita a remessa e a apuração do lucro, tá? Então, ele ganhou lá, eu não anotei aqui, mas ele teve um ganho do montante em dólares, certo? E esse ganho tem lá uma PETAX de 2,85. O ganho que ele teve em dólares multiplica pela PETAX do dia que ele auferiu o ganho. Traga ele os recursos para cá ou não, quando ele auferiu o ganho, se caracterizou o lucro, que obriga ele a recolher aqui pela PETAX do dia que ele teve o ganho de capital, tá? Suponha que ele ganhou lá 10 mil dólares. E pela PETAX do dia, que era 2,85, tá? Ele ia pegar os 10 mil dólares vezes 2,85 e aplicar os 15%. Tá ok? Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre as questões desse módulo, por favor, pode colocar aí. Tá? Legal. Tinha uma questão que o sujeito mandou lá para fora um equivalente que na época era 50 mil. Depois, quando ele resgatou, quando ele liquidou a operação, dava 40 mil, certo? Então, ele teve um prejuízo lá fora. Aqui, independente da PETAX, tá? Ele não tem que computar variação cambial, porque se ele teve prejuízo lá, ele não tem nada a prestar, a recolher de R, tá ok? Sobre, tem mais uma que é legal aí. Sobre aquela de declaração, pedia para duas outras questões que eu estou me lembrando agora. Uma, comparando investimento em imóvel de valor altíssimo ou fundo imobiliário. Sem dúvida, fundo imobiliário, tá? Por quê? Porque não tem carnê-leão. O imóvel ele vai ter que pagar mensalmente o imposto em carnê-leão e só vai conseguir abater recuperar alguma parte disso que ele recolheu se ele tiver despesas dedutíveis, porque era um valor muito alto. Havia também uma de declaração de renda, em que davam lá todos os valores, mas parece que tinha 2 itens que deixou o pessoal confuso. Um deles era doações a partidos políticos ou candidatos, elas devem ser
declaradas na declaração de renda, mas não são dedutíveis. Tá? Uma coisa muito importante é o que você tem que declarar, é tudo que você pagou. Agora, se aquilo é dedutível ou não, não interessa. Tá? No caso, se perguntar se tem que declarar, tem. É dedutível? Não. E a outra parece que tinha lá um VGBL. Nesse caso, o VGBL não altera em nada a quantidade de imposto a pagar. Tá? Aí era uma declaração de modelo complexo, porque era um valor muito alto, né? Tanto se ele comprasse o imóvel, impactaria ele no carnê-leão e na declaração final de ajuste, sendo que fundo imobiliário não impacta nem no recolhimento mensal, nem na declaração. Parece que tinha até o lucro de um CDB. Alguém comentou, mas tinha lá um lucro de um CDB com imposto retido em fonte. Isso é tributação definitiva. Não vai alterar nada a declaração dele. Do que eu me lembro é isso. Se alguém tiver outra dúvida, por favor, poste, tá? Agora ainda durante a live, ou poste no grupo que a gente comenta. Tá? Legal, muito bom, professor Cláudio. Então, lembrando, né, já que ela lembrou dessa questão de perda lá no investimento em ações lá fora, né, investiu 50 e depois volta com 40, já tinha lembrado aqui, você já falou. Legal, tá ótimo. Lembrando, então, que vocês podem alcançar a gente aqui pelas redes sociais, se tiver dúvidas sobre questões que caíram, manda aqui pra gente, que é legal porque a gente comenta essas questões, a gente utiliza também no nosso curso e utiliza nas lives abertas, né? Então, acaba beneficiando todo mundo. Bom, professor Cláudio, quero agradecer a sua ilustre presença aqui. Nós vamos ter a Roberta, não vou embora. Fica aí, Roberta, para falar um pouquinho dos passos administrativos. Só um último detalhe, pessoal. Se vocês acharem que tem alguma questão que pode vir a ser objeto de recurso, postem elas para nós um dia antes da data limite, tá? Com o maior número de detalhes. Aí o Felipe, o Eduardo, eu, o Irineu, ou de quem for a área, tenta orientar o recurso, tá? E não façam um recurso só. Se tem realmente base para recurso, cada um faz o seu para cutucar mesmo, para mostrar pressão em cima. Tá legal? Legal, Felipe, Cláudio, obrigado. Estou saindo do ar, mas estou assistindo. Show de bola, precisar, um abraço. Eu comento. Valeu, pessoal. Boa ansiedade pela espera do gabarito provisório. Que lembre-se, é provisório. Um abraço. Muito bom. Deixa eu ver, professor. Então, Cláudio agora está nos deixando aqui brevemente e nós teremos a Roberta. A Roberta vai entrar, né? Deixa eu ver como é que eu faço aqui para chamar a Roberta. Já deverá entrar. Deixa eu ver se ela está aqui nos acompanhando. A Roberta, ela vai falar um pouquinho dos próximos passos aí no calendário da Planejar. Então, o que acontece agora na sequência, né? Então, ela já está aqui em aquecimento, já está entrando, já deve chegar aí, né? Então, eu gostaria, o professor Cláudio disse, é interessante, então, aquelas questões que nós temos, dúvidas, né, que achamos que pode haver algum problema, vocês podem entrar com recurso, né? Existe aí um calendário para isso, né? Se diz que está aí, eu pedi para você entrar, mas está aqui aguardando o Roberta Rocha. Por enquanto nada, vamos continuar aguardando. Teve uma questão, a gente estava comentando aqui no grupo agora, né, a respeito do modelo de Gordon, né, que ele dava o risco da empresa e pedia para calcular o valor da ação, tinha os dividendos e tal. Pedia, se eu não me engano, para calcular o valor da ação, né? Ao que parece, o enunciado se refere, né, ao risco da empresa como risco sistemático, ou seja, o beta vezes RM menos RF. Se eu não me engano, isso não estava colocado lá, né? Isso não estava colocado lá no enunciado. Se não estava colocado, isso é digno de contestação também, porque quando a gente fala de risco da empresa, normalmente, né, nas finanças, quando você fala de risco, você está falando do risco total, não só do risco sistemático. Se tivesse lá no enunciado risco sistemático, aí beleza, seria o beta vezes RM menos RF, tá certo? Então, isso é uma coisa para se ter em mente. Acho que vale a pena aí
se colocar isso também no recurso, tá? Muito bom. Teve a famigerada questão de orçamento familiar, que entrou novamente a despesa com PGBL, né? Que não é uma despesa, é um investimento. Eu continuo na minha posição em relação a isso, né? Mandamos aí já uma cartinha para planejar, aguardando um posicionamento deles. Também não saiu o gabarito, né? Mas não faz sentido, é o que eu vivo dizendo para vocês. Então, uma família que tem um alto investimento em PGBL, que coloca todos os meses seus recursos em PGBL, não vou entrar no mérito se é ou não um bom investimento, a gente sabe que passou do ganho tributário, já não é tão bom investimento você investir em PGBL, mas ainda assim essa família está poupando, isso não é uma despesa, né? Então, como que um investimento em PGBL reduz o índice de poupança? Não faz sentido. Então, isso conceitualmente está errado, então por isso que a gente está lá colocando também isso daí, acho que vale a pena vocês colocarem isso em representação.